Você já parou para pensar como as ideologias políticas parecem oferecer soluções para os problemas mais complexos, mais profundos da humanidade? Liberdade, igualdade, justiça, progresso. São palavras que carregam poder, ressoam em nossos corações e até nos inspiram. Mas você sabia que essas promessas muitas vezes não passam de distorções de algo muito maior e mais verdadeiro? Sim, as ideologias modernas se apropriam da narrativa cristã. Elas pegam pedaços da história bíblica, como a criação, a queda, a redenção e até mesmo a consumação final, e as recontam à sua própria maneira. Isso pode soar sedutor, mas o perigo é real. Essas histórias concorrentes tentam substituir a verdade do evangelho por soluções humanas e limitadas, ou pior, idolátricas. Fica comigo, porque neste vídeo vamos explorar como as ideologias modernas subvertem a narrativa cristã, identificar as suas armadilhas e, mais importante, como discernir isso à luz da palavra de Deus. Qual é o plano de Deus para o mundo? Seja bem-vindo, este é o canal Teologia Missional. É sempre bom ter você aqui comigo, refletindo sobre as mais diversas questões que nos levam a crescer, a aprender no entendimento da nossa fé. E eu convido você também a nos ajudar enquanto canal, não custa nada. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Faça isso agora, divulgue também os vídeos que você curtir, que você gostar, aí com seus irmãos da igreja, com seus familiares, com seus amigos. Ajude a nossa comunidade a crescer. Nossa missão aqui é uma só: levar o conhecimento bíblico para os cristãos desse nosso Brasil. Vamos evangelizar, vamos levar conteúdo para a formação do povo de Deus. Para conseguirmos atingir esses nossos objetivos, a sua ajuda é fundamental. Interaja com os nossos vídeos, curta, compartilhe, comente. Isso nos ajuda demais, porque o YouTube vai prestar mais atenção no vídeo e também vai divulgar mais. Vamos lá então, vamos ao nosso assunto desse vídeo: narrativa cristã e as promessas da política ideológica. Qual é o plano de Deus para o mundo? Qual é a narrativa cristã, a narrativa bíblica da grande história que está se desenrolando? Para entender por que as ideologias parecem tão sedutoras em seu discurso, nós precisamos levar em consideração o quanto elas se apropriam e se adaptam da estrutura da verdadeira história, ou seja, como as ideologias acabam criando a sua própria narrativa de como é o mundo, quais os problemas, as soluções necessárias para consertar o que está errado. As ideologias políticas encontram terreno fértil em culturas que, em algum momento, ouviram a mensagem redentora do Evangelho, a mensagem bíblica, culturas que foram influenciadas pelo cristianismo. Mas a pergunta que vem é: por quê? A resposta reside no fato de que as ideologias políticas distorcem conceitos essenciais originalmente revelados pela narrativa bíblica. A mensagem do Evangelho trouxe ao mundo a noção de dignidade humana, de justiça, uma esperança redentora e a promessa de um futuro restaurado. O cristianismo apresentou uma história na qual o mal seria derrotado, a criação seria restaurada, será restaurada, e os seres humanos reconciliados com Deus e também uns com os outros. Esses valores ecoam profundamente nos nossos corações, no coração da humanidade. Para entender como as ideologias subvertem a fé cristã, precisamos primeiro olhar para a grande narrativa da Bíblia. Qual é a natureza da verdadeira realidade? Qual é o enredo bíblico? Ela pode ser dividida em 4 atos principais. Primeiro, criação. Deus criou o mundo e tudo que nele há, viu que tudo era bom. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com um propósito: qual? Glorificar a Deus, glorificar o Criador e, claro, governar com responsabilidade e amor. Segundo ato, a queda. O pecado entrou no mundo por meio da desobediência de Adão e Eva, trazendo corrupção, trazendo a morte, trazendo tudo de ruim para a criação. A harmonia foi rompida e o ser humano passou a buscar a sua própria autonomia, rejeitando a soberania de Deus. E o terceiro ato nessa história é a redenção. Deus, em sua misericórdia, envia o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o mundo. Ele morreu na cruz, ressuscitou e abriu caminho para a reconciliação com Deus. E, finalmente, o quarto ato, a consumação. A história não termina com a redenção individual,
a Bíblia aponta para um futuro glorioso, onde Deus restaurará todas as coisas e estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Essa narrativa, então, oferece uma visão abrangente do propósito de Deus para a humanidade e a criação. Agora, veja como as ideologias distorcem essa história. Se você deseja compreender melhor a grande narrativa bíblica, claro, existem livros, existem vídeos que vão te ajudar muito. Confira na descrição abaixo que vamos deixar algumas dicas valiosas para você. Vamos lá, como as ideologias apropriam-se da narrativa cristã. As ideologias políticas têm algo em comum. Todas elas apresentam as suas próprias histórias de salvação. Elas reconhecem que há algo de errado no mundo, por exemplo. Então, alguma coisa para explicar o que nós chamaríamos de queda. Então, ela vai propor soluções, que seria a sua versão de redenção, e finalmente elas vão oferecer uma visão de futuro, que seria a sua ideia de consumação final. Então você tem um ideal perdido, um problema, um mal que fez com que se perdesse aquele bem original, e vem uma solução que vai corrigir os problemas e trará de volta um mundo perfeito. Vamos explorar aqui alguns exemplos de como isso ocorre nas ideologias. Criação. Bom, a criação, o mundo como ele é, na narrativa cristã, a criação é boa, mas as ideologias redefinem essa bondade. Exemplo, o liberalismo. No liberalismo se exalta a liberdade individual, como se esse fosse o bem supremo. A criação boa é aquela onde cada pessoa é autônoma e livre de interferências externas. No socialismo, se vê a igualdade material como a base da bondade. O ideal seria um mundo onde os recursos são distribuídos igualmente. No nacionalismo, uma outra ideologia, o foco está na solidariedade comunitária e na identidade de um povo. Muitas vezes ali exaltando a nação como um valor absoluto. Aqui, as ideologias reconhecem aspectos legítimos da criação, como liberdade, igualdade, comunidade, mas elevam essas coisas ao status de absoluto, deslocando Deus do centro, colocando essa outra coisa no lugar. De forma semelhante, para explicar o que há de errado no mundo, onde nós cristãos reconhecemos a queda, o problema do mundo para as ideologias não é o pecado ou a rebelião contra Deus, mas algum outro mal identificado dentro da criação. Vejamos, no liberalismo, o problema é o que? É a interferência do Estado ou de instituições que limitam a liberdade individual. Já no socialismo, o mal está na desigualdade, na exploração dos pobres pelos ricos, enquanto que no nacionalismo o inimigo é externo, uma cultura estrangeira, um grupo que está ameaçando a unidade e a identidade nacional. Dessa maneira, cada ideologia substitui o pecado como causa fundamental de todos os males, desviando o foco da real necessidade de redenção. E assim também vai acontecer com a redenção. Como resolver os problemas? Cada ideologia apresenta a sua solução salvadora. No liberalismo, a salvação está no livre mercado, na proteção dos direitos individuais. No socialismo, a redenção vem por meio da redistribuição de riquezas e por meio da intervenção estatal. Já no nacionalismo, a libertação está em exaltar a pátria e preservar as tradições contra ameaças externas. Essas soluções muitas vezes ignoram a verdadeira redenção que só pode ser encontrada em Cristo. A Bíblia não propõe nenhum sistema econômico ou político como a solução final. A Bíblia aponta para a cruz. Qual é, então, a utopia, o ideal, o paraíso, a consumação, o futuro perfeito que cada ideologia promete? As ideologias também têm a sua escatologia, ou, em outras palavras, a sua visão de futuro. No liberalismo, um mundo onde cada indivíduo é totalmente livre para perseguir a sua felicidade. No socialismo, uma sociedade igualitária, sem classes ou opressão. No nacionalismo, uma nação forte, uma nação pura, unida sem divisões internas ou ameaças externas. Essas visões podem ser atraentes, mas são falsas esperanças. Apenas o reino de Deus, onde Cristo é rei, trará a verdadeira paz e a verdadeira justiça. Quer entender mais sobre tudo isso, sobre a relação do cristão com a política? Acompanhe a nossa playlist aqui no canal. Temos uma série de vídeos tratando desse assunto e você vai ampliar os seus horizontes. Aqui embaixo na descrição você vai encontrar também o link para essa playlist. Vamos lá, vamos um pouco adiante. Como os cristãos podem discernir as coisas e não se deixar levar por falsas narrativas? O marxismo identifica o mal na opressão de classes e propõe a luta revolucionária como caminho de redenção, culminando então numa sociedade sem classes.
O liberalismo vê o mal na limitação da liberdade individual e busca a maximização dessa liberdade como solução redentora. O nacionalismo, por sua vez, localiza o mal na dominação externa ou na fragmentação nacional, prometendo redenção por meio da exaltação do Estado ou da identidade nacional. A Bíblia, porém, conta outra história. Diante de tudo isso, como podemos discernir quando uma ideologia está distorcendo a narrativa cristã? Aqui estão alguns passos que você pode considerar. Primeiro, avalie os absolutos. Pergunte-se sempre: o que essa ideologia considera mais importante? Liberdade? Igualdade? Tradição, outra coisa qualquer? Isso está tomando o lugar de Deus? Em que as pessoas estão depositando realmente as suas esperanças? Segundo, analise as promessas que as ideologias fazem. Qual é o evangelho que essa ideologia prega? Ela promete salvação por meio de quê? Por meio de algo criado em vez do Criador? Para nós cristãos, Deus é o Todo-Poderoso, o verdadeiro absoluto. As ideologias, o que elas fazem? Elas fazem um recorte da realidade, pegam isso, catapultam lá para o absoluto e começam a organizar suas vidas, direcionar as suas devoções em torno daquilo. Outra dica: compare com a Bíblia. Use a palavra de Deus como parâmetro para avaliar se as soluções, os objetivos propostos são compatíveis com o Evangelho. O verdadeiro cristão precisa conhecer as Escrituras. Só assim estaremos capacitados para avaliar e discernir com verdadeira sabedoria. Esteja alerta, isso é uma outra dica: alerta à idolatria. Qualquer coisa que tenta substituir Deus como solução para os problemas do mundo é idolatria. E isso inclui ideologias políticas. As ideologias carregam o potencial de reivindicar a devoção dos nossos corações. Basta ver por aí como as pessoas brigam e sacrificam coisas em sua militância política. Pessoas chegam a matar e morrer por causa de uma ideologia. Uma característica, gente, dos ídolos é a exigência de sacrifícios. Para finalizar esse vídeo, então, vou reafirmar o óbvio para nós cristãos. Cristo é o verdadeiro centro. A grande armadilha das ideologias é que elas misturam verdades criacionais com mentiras redentoras. Vou repetir: as ideologias misturam verdades criacionais, verdades que, por princípio, são legítimas, são genuínas, mas as promessas de redenção são falsas. Não se baseiam em Deus, no Evangelho, naquilo que Deus faz por meio de Jesus Cristo, mas se baseiam sim em esforço humano. Elas oferecem soluções temporárias para problemas reais, mas ignoram o problema fundamental. Que problema é esse? O pecado humano e a separação de Deus. O coração, diz as Escrituras, é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 17, verso 9. Se essa é a condição do coração rebelde, um coração caído, rebelde, pecador, como confiar nos planos dos ímpios? Como confiar nas narrativas ilusórias que nascem de corações corrompidos? Como cristãos, somos chamados a nos engajar no mundo com sabedoria, é claro, mas sempre com muito discernimento. Devemos lembrar que nossa lealdade última é ao reino de Deus e não a um partido político ou a uma ideologia. Somente Cristo é o verdadeiro Redentor e somente Ele pode trazer a renovação qual tanto ansiamos. Como disse o salmista: põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. Salmo 130, o verso 7. Poderíamos parafrasear dizendo hoje: põe a sua esperança no Senhor, ó igreja, pois no Senhor há amor leal e plena redenção. A única, verdadeira e completa redenção está em Deus e naquele que Ele enviou, Jesus Cristo, o verdadeiro Senhor da história, aquele que reina sobre terra e céus. Se você deseja aprofundar a sua compreensão sobre como a fé cristã pode iluminar o nosso entendimento sobre política, sobre ideologias, acompanhe o nosso canal. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com outras pessoas que podem também se beneficiar deste conteúdo. E Deus nos dê sabedoria e discernimento em todas as esferas de nossas vidas. Deus te abençoe e seja você uma bênção.